talvez este seja o último vídeo de leituras do mês. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosante e você está na Atitude Literária, seja muito bem-vindo. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre todas as minhas leituras do mês de junho e também para já deixar aí as minhas pretensões para o mês de julho. Sim, eu já deixo a minha TBR meio que organizada aí, pronta para o quê? Ser um sucesso, né? Vocês acharam que eu ia falar flopar, né? Mas não. Enfim, eu estava aqui pensando com os meus botões que eu gravo vlog mensal. E é um vlog de leituras, é um vlog literário, né? Então eu converso com vocês sobre o que eu tô lendo, sobre o que eu não tô, sobre os meus flops e desabafos. E eu estou com medo deste conteúdo estar ficando duplicado, porque eu falo lá no vlog, falo aqui no vídeo de leituras. Então eu estou pensando em parar de gravar o vídeo de leituras do mês e deixar só no vlog. Mas daí eu não sei se quem assiste o vlog também assiste esse vídeo. Então me deixem nos comentários o que vocês acham, por favor. Sem mais delongas, eu vou compartilhar agora as minhas leituras, que foram ao todo 5 leituras, tá? Não tá exatamente na ordem que eu li, mas tá valendo, tá? Eu li O Segredo de Jake, da Penelope Ward, publicado pela editora Charme. E aqui neste livro a gente conhece a Nina e o Jake. A Nina é uma jovem que está indo estudar enfermagem, ela acabou de passar, ela vai começar a cursar e para isso ela vai precisar se mudar e ela vai dividir o apartamento ali com o Ryan, que é seu melhor amigo de infância, mas duas pessoas que ela ainda não conhece, mas que ela vai passar a conhecer. Uma dessas pessoas é o Jake, que é um cara que tem uma presença muito marcante, porque ele é bonito, ele é todo tatuado, ele tem todo um estereótipo, mas que para por aí. Ele é muito mais do que isso e essa personalidade tão vibrante é o que transcende e é o que realmente marca ele, porque o Jake é extremamente inteligente, ele tem um humor dúbio, ele gosta de provocação, ele gosta de piadinhas e ele é uma figura muito forte dentro da história. Como o próprio livro já diz, o Jake tem um segredo. Mas esse segredo não nos é revelado tão facilmente. Enquanto isso, a gente vai acompanhar a trajetória da Nina e descobrir aí que, na verdade, a Nina é uma menina muito frágil, que tem muitos sonhos, mas que também tem muitos medos. E quando o Jake se aproxima dela, eles acabam se aproximando porque a Nina precisa de ajuda com matemática, e o Jake é muito inteligente. Então, ele e a Nina passam a ter ali uma relação de amizade. Mesmo que desde o início fique óbvio que existe uma super atração entre eles dois. Mas tudo começa com uma amizade. Então eles se conhecem, eles se aproximam, eles se dão super bem, é muito natural para eles estarem juntos. Então o Jake ajuda a Nina e vai descobrir então esses medos, alguns medos até irracionais, que ela adquiriu por causa de tragédias, por causa de coisas que marcaram o passado dela, e o Jake torna isso como uma missão dele de fazer com que ela rompa esses medos e que ela deixe de ficar inerte ali na própria vida, como se ela fosse só uma coadjuvante, e passe a ser a protagonista da sua história, conseguindo aí ser capaz de transpor esses medos. E na medida que isso vai acontecendo, eles vão se apaixonando e se aproximando. E aí o tal segredo vem, é revelado e promete abalar o recém-conquistado amor desses dois jovens. A questão é, esse segredo é complexo, o tema é complexo e a maneira como foi trabalhado também é complexo, tá? Eu já fiz a resenha deste livro, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, e eu preciso dizer que, infelizmente, este livro da Penélope não funcionou tão bem para mim. Eu gostei, mas não amei. Eu fiquei com a sensação de que o livro poderia ter se resolvido de uma maneira muito mais simples, que não precisava de tanto drama quanto a autora foi colocando. E eu também não gostei da maneira como o segredo é trabalhado. É que eu não posso falar porque é um spoiler gigantesco, mas você entende a complexidade da situação, você entende o porquê do Jake se comportar como ele se comporta, pelas escolhas dele e tudo, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, que a protagonista não tinha que aceitar, ela não era obrigada a aceitar. É complexo. Eu não posso explicar 100%, mas eu acho que na resenha eu consegui ser um pouco mais clara, então vocês estão convidados a ir lá conferir. Outro livro que eu li ao longo do mês foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë, este clássico da literatura mundial. É um romance de formação e eu fiquei muito feliz e satisfeita. Este foi o clássico da vez, né? Não sei se já comentei com vocês, estou lendo um clássico por mês, ou tentando.
E Jane Eyre foi uma leitura que me agradou muito. Eu li este livro em parceria com a Joy do Estante Diagonal, né? Eu resenhei lá pro Estante. Logo vocês vão ver a resenha dele aqui também no Atitude. Mas assim, eu gostei muito. Como eu falei, Jane Eyre já se auto-explica, né? Quem é a história da Jane Eyre? A gente acompanha essa menina, essa mulher, desde que ela era uma garotinha que ficou órfã. E aí um tio que gostava muito da mãe dela adota essa menininha, leva ela para dentro da casa dele, quer criar ela, e ele tem esse carinho por ela, só que a sua esposa não tem. Então, quando esse tio morre, a Jane, ela fica entregue ali nas mãos daquela mulher, da esposa do seu tio. E tudo que aquele tio tinha para Jane acaba não acontecendo porque a mulher não gosta dela nem um pouco, muito pelo contrário. E fora isso, a mulher tem 3 filhos e esses 3 filhos também fazem bullying e maltratam a Jane. Até que um dia, quando essa menininha completa 10 anos, acontece uma determinada situação e é o estopim para ela explodir, porque ela já não aguentava mais. Ela já estava totalmente consciente que ela era uma rejeitada, ninguém queria ela ali, que a presença dela era um horror. E ela é mandada ali para uma instituição de caridade, uma espécie de orfanato, onde ela passa a morar e estudar. O lugar é tão medonho quanto a casa onde ela morava, condições paupérrimas, falta alimento, falta roupa, falta acomodação, falta tudo. Mas ainda assim a Jane sente que é um alívio e ela passa a morar lá. E lá ela fica por longos anos, depois ela se torna uma professora ali dentro, até que ela completa 18 anos, acontece outra reviravolta na vida da Jane e ela decide que chega, que tá na hora dela procurar outro lugar, que tá na hora dela se encontrar realmente. Então ela publica um anúncio para se tornar preceptora e esse anúncio é respondido. E a Jane vai para morar numa casa de uma família para ali ser preceptora de uma garotinha. E gente, o que eu posso dizer para vocês? A gente vai acompanhar muitas fases da Jane e muitas dessas fases que a gente vai acompanhar são cheias de reviravoltas altos e baixos. Então a gente se envolve com a história dessa mulher, que é uma mulher muito sofrida e que continua sofrendo. E a gente vai ver ela se apaixonar, e a gente vai ver ela sacrificar, e você vai ver ela sofrer, e você vai ver ela se reerguer. E sempre muito forte, muito inabalável. A personalidade dela se molda muito por tudo que ela já sofreu, por tudo que ela foi oprimida, por tudo que ela foi massacrada ao longo de toda a vida dela. Então é o tipo de história que nos suga, que nos cativa. E o melhor de tudo é que é escrito como se fosse uma biografia da própria Jane contando a história dela para o leitor, para você, para mim. Eu gostei muito, foi uma leitura que me cativou, foi uma leitura que me surpreendeu. Eu também não gostei do desfecho dessa história, mas eu acho que está muito mais ligado à mulher que eu me tornei hoje e às coisas que eu acredito e não necessariamente ao que a personagem queria para ela, porque a gente nota que ela ficou muito feliz. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que é uma codependência gigante que ambos os protagonistas, o casal que vai se formar na história, acaba ali desenvolvendo essa codependência, uma questão de submissão e de necessidade e posse, que acaba soando muito mais assustador do que romântico, pelo menos ao meu ver. Então, fora outras questões que eu não posso mencionar por questões de spoiler, mas ainda assim é o tipo de livro que eu recomendo e que eu gostei bastante de conhecer. Outra leitura que eu fiz foi A Devolvida, da Donatella de Pietrantonio, publicado pela Fara Editorial. E aqui nós temos um thriller, drama, eu acho que tá muito mais para um drama do que para um thriller, mas é uma história que a gente vai acompanhar a jovem devolvida, que não nos é dado um nome, tá? A gente passa a conhecer essa personagem como a devolvida. Ela tem 13 anos quando ela é devolvida para a família biológica dela, tá? Então, sim. Só que essa menina não tinha noção que ela era adotada, ela não tinha noção do porquê ela estar sendo devolvida. Ela só sabe que ela está sendo deixada na porta da casa de outra família que não é aquela que ela conheceu a vida inteira. Então, a mãe dela, que era a pessoa que ela tanto amava, tanto admirava, não se despediu dela, ela não teve nem esse direito de se despedir, e ela não sabe se ela fez alguma coisa de errado, o que aconteceu, ela só sabe que ela tá sendo devolvida. E aí ela sai de um lar que é super abastado, que é cheio de amor, de aconchego, com alguns privilégios, e vai cair numa família imensa, numerosa e paupérrima, que beira ali
perto da miséria mesmo. Eles disputam comida, eles disputam tudo, espaço, e ela é recebida de volta dentro desta casa e é como se ela nunca tivesse partido, porque as pessoas simplesmente ignoram a presença dela. Não é como se tivessem sentido saudade ou que dessem algum tipo de explicação. Então ela precisa se adaptar a essa nova realidade, ao mesmo tempo em que ela tenta entender o que está acontecendo com a vida dela, o que ela fez, o porquê dos pais dela terem devolvido ela, e depois porquê que os pais dela deram ela quando ela era um bebê. Então, assim, são muitas questões que vão sendo levantadas. É um livro que fala sobre laços de irmandade, de relações familiares disfuncionais. E é um livro que tem cenas pesadas, dramáticas, dolorosas. Não acho que seja o tipo de livro que alcance todos os leitores, porque tem muitos gatilhos, mas é uma história muito intensa, é uma história complicada da gente ler, tá? E para variar, esse foi o mês dos finais ruins. Não gostei do final dessa história, mas porque eu achei que o segredo que movia toda a história, a questão da devolução dela, da mãe dela não ter se despedido, da mãe dela não querer falar com ela, ridículo. Sério, sabe assim, quando você para pra pensar e fala, mano, ela tinha 13 anos, capacidade o suficiente para entender o que estava acontecendo, e que amor de mãe é esse, né, que amor é esse, que dedicação é essa, que viveu 13 anos com essa menina, criou essa menina, e assim abriu mão dela por aquilo, sabe? Então o final me decepcionou muito. Então, apesar de ser um livro que eu acho que tem debates interessantes, tem um final péssimo para a história. E o que mais me agradou aqui é a relação que a devolvida desenvolve com a Adriana, que é a irmã mais jovem dela, que é uma garota que merecia muito mais destaque na história, porque ela é uma criança sobrevivente, é uma criança que precisou amadurecer muito rápido, que é uma adulta presa no corpo de uma criança, que, sabe? Então, assim, o que essa menina passa, o que ela suporta, é o tipo de livro que te tira da zona de conforto realmente, é conflituoso, é interessante, é intenso. Então fica aqui também essa super dica de leitura para vocês, ainda que o final seja desastroso. E aí, também li Lições Inesperadas sobre o Amor, da Lucy Dillon, é da coleção, né, Romances de Hoje, da editora Arqueiro, e eu gostei muito dessa leitura. Essa leitura me emocionou, me cativou, e eu não sei se é pelo momento ou pelas coisas que eu sinto realmente quando essa história foi acontecendo, mas aqui a gente vai conhecer a Jeanne, e ela está prestes a se casar. Ela está no dia do seu casamento. Na verdade, ela está indo para a igreja toda vestida de noiva. E aí ela se dá conta de que talvez aquilo não seja o que ela queira para a vida dela. O vestido não é o vestido que ela escolheria, a festa não é a festa que ela escolheria. E ela não sabe se o relacionamento que ela tem é forte o suficiente para dar este passo tão grande. E ela decide isso ali, né? Naquela hora mais errada e inoportuna possível. E isso começa a abalar muito ela, à beira de talvez ela quase ter uma crise, porque ela começa a se questionar muito sobre o que ela tá fazendo, que escolha é essa, que absurdo é esse, que ela precisa talvez de um tempo. E ela sabe que ela pode conversar com o parceiro dela, com o Daniel, se eu não me estiver enganada, né? Com o Dan, e tentar aí prorrogar a cerimônia. Não é que ela não queira se casar com ele, ela não quer se casar com ele naquele momento. E aí ela tenta conversar com o Daniel e tudo, só que algo acontece e este casamento não vai acontecer. E aí o que acontece? Gianni vai precisar lidar com essa situação do casamento não ter acontecido, da culpa pelo casamento não ter acontecido, todas aquelas situações que estão acontecendo naquele momento na vida dela, mas se descobrir. A Gianni, ela é uma personagem que por muito tempo ela não teve voz. Ela não tem voz, a personalidade dela é um pouco apática, então quem tá em volta dela a suga, a oprime, sabe? Tipo, vem por cima dela e ela nem se dá conta, ela não sabe dizer não, ela não consegue dizer não, mas e aí que ela precisa aprender, ela precisa se colocar em primeiro lugar, ela precisa entender que se priorizar não é errado, muito pelo contrário, né? É correto.
E aí é uma longa jornada até que isso aconteça. E nós vamos ter um pano de fundo nessa história, que são instituições de resgate a animais maltratados, e que é isso aí que me pega, porque é uma causa que eu amo, que é a causa animal, é uma causa pela qual eu luto, é uma causa que eu dou, é uma causa que eu participo ativamente e que sempre mexe muito comigo. Então nós temos isso também. Então é muito mais do que um romance, porque eu acho que o romance aqui é uma coisa que fica meio que em segundo plano. A gente tem a trajetória dessa mulher se descobrindo, se entendendo, buscando o que ela quer, sabendo qual é o lugar dela, como se posicionar, como se colocar. E eu gostei muito de toda a trajetória dela, apesar de não ser aí uma história perfeita, né? Mas tudo bem. Gostei bastante, acho que vale a leitura. Já saiu resenha, eu acho, para vocês lá no Estante Diagonal. Se não tiver saído, logo vai sair, e logo vai sair no Atitude Literária também. Mas eu gostei muito, eu acho que é um livro reflexivo, é um livro que fala muito forte com muitas pessoas, acho que não só com mulheres, mas com homens também, de modo geral, sobre essa questão da gente encontrar a nossa voz e saber falar não, não é assim, não quero, é meu, e se priorizar e entender como é importante, sabe? Para não se deixar levar pela avalanche que às vezes a gente é sugado. Então, eu gostei muito dessa leitura também. E eu também li Inocência, da Gail Kerger, este livrinho aqui, que é o terceiro do Protetorado da Sombrinha. E ele começa exatamente onde o segundo terminou, então eu não sei se vai soar como spoiler para vocês alguma das informações que eu vou falar aqui, mas eu gostei muito. A gente tem a Alexa, Alexia. Ai, é a Alexia. Louca. Então nós temos a Alexa correndo atrás aí de provar a sua inocência, sim, né? Porque no segundo livro nós sabemos que uma determinada situação faz com que ela seja altamente julgada, né? Todo mundo virando as costas para ela, expulsando ela dos lugares, né? Então ela tá naquela situação louca, insana da vida dela e ela precisa provar que ela é o quê? Inocente. E no meio de tudo isso, ela vai descobrir muito mais sobre a sua espécie, né? Sobre os seres preternaturais e muito mais também sobre o próprio meio sobrenatural ali. E vai acontecer várias coisas, ela vai viajar e nessa viagem vai ser insana. E o que eu mais gosto dessa leitura é que quando a gente se depara com a Alex, ela não tem alma. Então a forma como ela lida com as coisas, como ela leva a vida dela, como ela reage a determinadas situações é hilário, tá? Então é o tipo de livro que funciona muito bem para você intercalar com leituras mais pesadas, porque ele tem alívios cômicos, tem o humor, tem toda uma pegada que é muito interessante, que é muito envolvente. Então é o tipo de livro que conversa muito bem com o leitor. Eu acredito até que com qualquer público de modo geral, apesar de menos infantil, tá? Por favor. Mas eu gostei bastante, gostei da posição da personagem. Só achei que ela perdoou muito facilmente determinado protagonista ali no final, sabe? Eu teria feito ele sofrer um pouco mais. Então, essas foram as minhas 5 leituras. Na verdade, era para ter uma sexta aqui, mas eu não terminei, faltou 100 páginas de A Escolha do Nicholas Sparks. Mas a gente vai conversar sobre ele muito em breve, meus caros. Muito, muito em breve aí. E não vou falar muito mais não, tá? Leituras conversadas, agora nós vamos falar sobre as minhas pretensões, né? A minha TBR pro mês de julho e que eu preciso dizer que sim, está insana, ousada e fora da realidade. Mas que estou pronta para o flop. Na verdade, essa minha TBR ficou um pouco fora de controle, porque eu não consegui selecionar as minhas leituras por prioridades desta vez. Tinha muitas leituras que eu queria muito, muito fazer e outras que eu preciso fazer porque eu vou participar de maratonas. Então, meio que deu um embaralho aqui total e eu não sei como vai funcionar direito, mas então, mesmo assim, eu quis apresentar para vocês essas pretensões de leitura. Então, eu vou começar falando para vocês de 3 leituras que estão entrando aqui por causa da Maratona 24 Horas no Sleep, que acontece ou vai acontecer. É que quando vocês assistirem esse vídeo, já vai ter acontecido no dia 3 de julho, que é Onde Está Daisy Mason, da Cara Hunter. Então, outra pretensão. A Cor da Pele, do John Vercher. E
Aqueles que me desejam a morte, do Mikhail Korita. Então, esses 3 livros são pretensões de serem lidos no dia 3 de julho. Mas entra na TBR de julho, né? Então, tá aqui. Vou conseguir ler os 3? Não sei. Provavelmente não. Mas vamos ver no que vai virar. E aí nós vamos para a TBR oficial, que seria aquelas que para eu realmente ler ao longo do mês, tá? Então, eu pretendo ler O Homem que Brincava com Fogo, do Jan Stocklassa, não sei se é assim que se pronuncia. Este livro aqui tá muito bem recomendado, então eu tenho altas expectativas, eu acho que eu vou gostar bastante. E desse mês ele não passa. Outro livro que eu vou ler esse mês é As Musas, do Alex Michaelides. Então, Sandy, então, da Jane Austen, que é uma leitura inacabada, é uma obra inacabada, né? Um livro da autora que ela não chegou a finalizar. E tá uma edição linda nessa edição da Princípios. E no final a gente tem até um caderno, um local onde a gente pode anotar o final da nossa história conforme a gente quer. Ele é bem curtinho, então eu acredito que eu consiga ler ele em questão de 1 a 2 horas. É aquele refrigério na Tibiário Gigante. Outro livro que eu vou ler é Nunca Diga Não a um Duque, que é o 3º livro da trilogia Decadente Duque Società, e eu acho que vai ser incrível e eu não vejo a hora de ler. É da Madeleine Hunter, publicado pela editora Charme. Pretendo ler também 27 Dias, da Alison Gervais, publicado pela Fara Editorial. Altas expectativas por essa leitura, porque eu acho que também vai ser o tipo de livro emocionante e angustiante que eu tanto gosto. Irei ler também Coração, o 4º livro do Protetorado da Sombrinha, publicado aqui no Brasil pela editora Valentina. Dá continuidade aí na nossa querida Alexa Tarabolt e suas muitas aventuras. E pretendo ler também outro livro da Fara Editorial, que é Willa, a Garota da Floresta, do Robert Beauty. Eu acho que vai ser uma leitura muito rápida este livro aqui. Então, eu acredito que um dia e meio eu consiga finalizar de uma vez por todas. Ele não é muito longo, tem uma diagramação incrível, né? Estamos falando de Fara Editorial. Então, seria isso. Essa seria a minha TBR normal? Acabou por aí? Já não tá bom? Tá mais do que bom, gente. Com certeza eu não vou ler tudo isso aqui. Mas nós ainda vamos ter MLI, Maratona de Inverno. E aí vocês falam, divulga, mostra pra gente aí qual vai ser as suas leituras da MLI. E eu não sei se eu mostro aqui ou se eu faço um outro vídeo, hein? Tô brincando, vou mostrar pra vocês agora, tá? E aí eu vou ter que dar uma olhadinha pra lá, porque é onde tá a minha colinha. Pra quem não sabe, a MLI é uma maratona literária de inverno que acontece todo ano, promovida aí pelo Geek Freak e vários outros booktubers que ele convida e que interagem esse grande time. Este ano a maratona tá com tema, tem uma temática, tem uma investigação, vai ter uma série, tá incrível. Estou super ansiosa pra conferir cada episódio da série, assim como participar dessas muitas lives e muitos sprints e leituras que vai ter aí. É por isso que eu separei 4 livros, apesar de serem 5 desafios, tá? E vocês vão entender por que um desses livros vai preencher 2 desafios, tá bom? Então vamos lá. O primeiro desafio é Família Atwood, que é um livro publicado originalmente em 2010, antes de 2010, né? Então eu escolhi para este desafio John Fowles, né, com O Colecionador, que é um livro publicado bem antes de 2010, que era para não ter dúvidas. Muito tempo, tá bom? Então, para preencher este desafio, iremos ler este. O segundo desafio é Família Sanderson. Um livro de uma série que você escondeu na tua estante e que por muito tempo, né? Então, tá aí na sua estante e você não leu. E eu escolhi, gente, eu cometi esse dano, entendeu? De escolher esse calhamacinho chamado A Guerra dos Tronos, do George Martin. Estou como? A cara de confiante. Super, né? E aí eu escolhi este livro para o segundo desafio e para um outro desafio que vocês vão entender por quê, gente. Olha essa diagramação. Esse livro tem 588 páginas, mas teria 800 facilmente, porque não tem espaçamento entre linha. Aqui, isso aqui é o quê? Arial 9, 8? Então, né, consciência. Então, esse desafio vai preencher o desafio da Família Sanderson, que é uma série que está na sua estante, escondida há muito tempo. E também um outro desafio, que é o da Família Colben, um livro com vários elogios, mas que você sempre teve suas suspeitas sobre gostar ou não dele. Entenderam? Então, né?
Outro desafio que temos é o da família Queen. Um livro com uma capa predominantemente preta ou branca. A minha cor favorita é preto, então eu escolhi A Viúva, da Fiona Barton. Esse livro aqui também é uma leitura para um outro projeto, que logo a gente vai conversar sobre. Então, escolhi ele, até o corte é preto, que é para não restar dúvida de que, né, temos a capa predominantemente preta. E também escolhi Família Green, um livro com uma média de pelo menos 4 estrelas, ou no Scoob ou no Goodreads. E aí eu escolhi Um Porto Seguro, do Nicholas Sparks, que é para um outro projeto que temos aqui no canal, né? Então, vamos equilibrar aí essa TBR. Uma TBR insana? Insana. Vou dar conta? Provavelmente não. Mas vamos ver o que acontece. E no mês que vem a gente volta para conversar e saber o que deu certo e o que não deu tão certo assim. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Aproveita para se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu joinha, o seu comentário e vir ser parte dessa grande família Atitude Literária. Eu conto sempre com vocês aí me dizendo o que vocês querem ver por aqui, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Então é isso, pessoal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!